deixar gravarem para ele. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas. Mais um dos nossos encontros, né, do grupo de pesquisa, do Grupem, do Artcid, dos trabalhos também, da especialização em educação musical, que é o que nós vamos hoje focar bastante, vai ser bem importante. Então, hoje nós temos, ou teremos, 4 orientandos, nossos colegas também, alunos da especialização, que vão apresentar seus trabalhos, que são Carolina Cardoso da Silva Rosa, o Lucas Eduardo Grave, Marcos Roberto da Silva, o nosso querido Marcos Guarani, como a gente conhece, e a Rebeca Haas Billy. Então, esse trabalho de hoje, então, as pesquisas de acadêmicos, de acadêmicas da extensão em educação musical, tem da UERJ. Então, é a nossa segunda parte. Nós já começamos anteriormente com apresentações do encontro anterior, né, que não foi no sábado passado, porque no sábado passado nós tivemos, então, de gestores e pesquisadores, mas antes de nós começarmos com esse momento tão importante, cada uma terá cerca de 20, 15, 20 minutos para eu então fazer nosso momento inicial, que é importante, que é um momento de poesia, né? Hoje eu trago para vocês um poeta que foi ele foi escritor, foi crítico de arte. Professora Cristina. Diga. Está cortando o seu microfone, acho que bastante, prof. Eu vou parar agora. Sim, está. Tá. E aí, acho que melhor deve ser a internet, né, meu amor, para variar. Para variar. Então, só vamos ver a nossa poesia. Obrigada, meu amor, por ajudar, tá? E a gente já começa. Vou pedir, então, uma gentileza aqui. Alessandra, poderias ler para nós a poesia, que talvez esteja... Pode, meu amor? Vamos ver se ela está. Ou então, uma... ler para nós, meu anjo? Acho que a prof pediu para alguém ler a poesia para ela. Isso. Obrigada, Ezequiel. O Marco. Alô, boa tarde. Estão todos me ouvindo? Sim. 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 Eu vou fazer a leitura da poesia, então, para... Tá bem. Homem Comum, de Ferreira Goulart. Sou um homem comum, de carne e de memória, de osso e esquecimento. Ando a pé, de ônibus, de táxi, de avião. E a vida sopra dentro de mim, pânica, feito a chama de um maçarico, e pode subitamente cessar. Sou como você, feito de coisas lembradas e esquecidas. Rostos e mãos, o guarda-sol vermelho ao meio-dia, em pastos bons. Defuntas alegrias, flores, passarinhos. Facho de tarde luminosa. Nomes que já nem sei. Muito obrigada, Tiago. Me escutam um pouco melhor? Fala um pouco mais, prof, para a gente ver. Tá. Então, a apresentação e nós passaremos as apresentações. Pode ser? Ok. Começando com a Carolina? Pode sim.
Então tá. Então vamos começando aqui com a Carolina. Vou tirando aqui a apresentação. Então, eu Carolina, vou organizar a apresentação aqui enquanto a senhora fala, tá? tá, meu amor. Conseguem me escutar? Então, que vai apresentar o seu trabalho, e aí em seguida nós teremos os demais colegas. Tenhamos um bom trabalho hoje, certo? Certo. Que bom. Com saudade de vocês. Tá aparecendo o meu Ok. compartilhamento? Pode começar, Carol. Ainda não, Ainda Carol. não, meu. Tá, o meu computador resolveu ficar bem lento, tá? Então eu vou fazer o possível. Vocês me escutam melhor agora? Sim, sim. É que eu fiz a conversão para PDF para não ficar pesado e agora ele ficou muito lento, porque já não é, né? Muito bom. Só um minuto. Também. Queres falar, Lucas? Não? Tranquilo. É bem nessas horas que o computador tranca, né, Carol? É, já não era muito bom, sabe? E agora, tá aparecendo? Aqui, professora. Fala, Marcos. Ainda não, Carol. Tá, vou botar a tela Quem inteira. sabe... Isso, bota. Vamos ver. Quer que eu apresente primeiro, Carol? Vou tentar agora, daí se não der, tu passa, tá? Tá bom. Bom. Aparecendo? Não, amor. Ainda não. Estranho. Acontece às vezes assim, quem sabe o Marcos começa e aí a gente vai vendo, tá? Não tem problema. Beleza, Daqui a pouco obrigada, ele melhora, Marcos. tá? Enquanto isso, uma pergunta melhorou, vocês estão me escutando melhor? Sim. Ai, que bom, que bom. Então tá. Então nós vamos começar com o Marcos, então, que vai apresentar seu trabalho. Eu quero mais uma vez dizer, sejam muito bem-vindos e bem-vindas nessa tarde de hoje, né? Já estamos com 30 participantes, o que nos alegra tanto. Então, Marcos da Silva, o Marcos Guarani, começando sua apresentação. Carol, quem me manda para algum colega, que aí de repente pode te ajudar, tá? Sim, eu tenho os planos B e C aqui. Tá bom, meu amor. Então, Marcos, tudo contigo, meu anjo. Aqui, vocês veem a minha apresentação já? Sim, Marcos. Aí, ok. Tá, que eu não consigo ver. Então, uma boa tarde a todos. Muito obrigado pela atenção de cada um. Desde já, tanto aos colegas quanto professores presentes, colegas presentes da nossa pós e também do Grupo EM, do ArtCied. Então, o meu trabalho... O meu trabalho intitula-se A Influência Musical entre Avós e Netos, um estudo transgeracional. Eu tenho a orientação da professora doutora Cristina Rolim Wolfenbittel,
e também a coorientação do professor mestre doutorando Lucas Pacheco Brum, e os quais têm me ajudado muito. Então, para introduzir o trabalho, eu digo que durante o trabalho eu trato sobre produções científicas pesquisadas em 4 importantes repositórios. O artigo versa sobre a relação ao conceito transgeracional nas influências musicais, e nós vamos tratar ainda do conceito de idoso na educação musical e das relações entre netos e netas com avós e avós no que tange a educação musical. Avós, pais, filhos, filhas, avós estão enredados nesses gostos musicais em que um aprende com o outro, de diferentes maneiras, como em cantigas, brincadeiras, histórias, etc. Entre preferências musicais, canções, memórias e afetos, misturam infâncias, juventudes, vida adulta e velhice, que se cruzam de maneira vertical e deveras horizontal. Vocês estão vendo o PowerPoint? Sim? Sim. Sim, querido. Sim. Ok. Então, as minhas questões de pesquisa são: qual o lugar dos idosos na educação musical? Quais são as influências dos avós e avós na preferência das músicas dos netos e das netas e vice-versa? Segundo os estudos sobre a relação musical transgeracional, quem influencia quem nas escolhas musicais? E também quais são os impactos dessas influências no currículo escolar da educação musical? O objetivo geral do trabalho é realizar um levantamento de trabalhos relevantes que versam sobre transgeracionalidade musical, educação musical para idosos e as influências dos avós e avós nas preferências e escolhas das músicas dos netos e vice-versa. Então, para isso, eu trabalhei o conceito de transgeracionalidade, estou trabalhando numa perspectiva histórica que não só dá identidade à família, mas também explica o significado das idiosincrasias e transações que caracterizam o funcionamento familiar das últimas gerações. E aí eu utilizo como, na revisão eu encontrei muito sobre isso em Denise Falk, principalmente um trabalho de 2005 dela, que é uma dissertação. Conhecer, e aí em Moacir Gadotti, citando Habermas e Paulo Freire, ele fala da conexão e das relações de aprendizados entre as gerações que perpassam princípios que são encontrados nas bases da educação também. E eu também encontrei muito sobre o que se dá, como se dá a relação entre as dimensões herdadas e construídas na música vivida no lugar, /mundo, o currículo da vida dos alunos e a música ensinada, aprendida no currículo da vida escolar, do espaço escolar em si, em Souza, 2004. Tá? As influências se manifestam por meio de conhecimentos, experiências, valores, crenças, modos de agir, técnicas e costumes acumulados por muitas gerações de indivíduos e grupos, transmitidos, assimilados e recriados pelas novas gerações. Isso está em Abramovay, é um texto que ele tem de 2015, aliás. A metodologia do trabalho que eu utilizo é a abordagem qualitativa, através de análise bibliográfica de conceitos referentes à pesquisa. Também dou muita atenção aos princípios éticos trabalhados nas questões, porque eu trabalho com idosos e as relações e referências que são as suas preferências também. Aí eu uso Bogdan e Bicklin, em que, em princípio, o meu trabalho versaria sobre entrevistas. E aí, posteriormente, houveram muitas modificações em razão da pandemia também e da não possibilidade de aproximação com o meu público-alvo, uma vez que o público atingido é justamente o público de idosos, que é o grupo de risco nesse período em razão do coronavírus. Eu trabalho com teorias específicas sobre a constituição da identidade geracional, que traz contribuições para a compreensão da relação intergeracional, que também está um pouco no conceito da Denise Falk. Sobre pesquisa qualitativa, aí eu cito Pardal, que é português, Andrade, sobre a coleta de dados eu utilizo Gil, tanto o trabalho de 2002 quanto de 2008, referente à metodologia de pesquisa social, eu trago Samara Souza, Gomes, Palmeirão e Schmidt, e além de Azevedo. Tem algumas observações que são relevantes dentro da metodologia, que as buscas foram feitas durante todo o período de existência das revistas, porque eu trabalho com a revista Opus,
buscando textos desde 1989, o início da revista, a revista da ABEM, da Associação Brasileira de Educação Musical, desde 2004, e também das plataformas Google Acadêmico, ou Google Escolar, e o portal CAPES. Todos eles eu trabalho com todo o período, eu não fiz um recorte de 2005 para cá, ou 2010 para cá, eu peguei todo o período, para abranger uma quantidade grande, porque eu tinha curiosidade de saber o quanto se escreve, o quanto se escreveu e se produziu sobre o tema do meu interesse. E as terminologias, elas também foram colocadas entre aspas e com o termo exato, tanto no portal Google Acadêmico. E eu trago um exemplo aqui da diferença que faz quando a gente coloca entre aspas. O termo transgeracional sem aspas, ele aparece 851 resultados. O termo transgeracional com aspas aparecem 839, aqui está errado, tá? São 839 resultados. Já o termo educação transgeracional aparecem 15 resultados. E quando eu coloco musical, educação musical transgeracional, já não tem nenhum resultado. Então faz uma diferença enorme quando a gente pontua a expressão e quando coloca entre aspas ou quando coloca exatamente o que tu precisa. Então eu tive um afunilamento do trabalho que foi muito importante. Ao final, eu obtive resultados com 6 terminologias pesquisadas. E essas terminologias, elas hoje me deram 89 resultados, e desses 89 eu fiz uma seleção de 38 resultados, os quais eu vou fazer o levantamento dentro da metodologia da análise de dados, e esses são os resultados que foram mais pontuais e pertinentes ao trabalho. A pesquisa se nutre da coleta de documentos, todos eles foram lidos e baixados conforme sua relevância. Então, separei eles por pastas, por repositório, eles foram lidos novamente e depois separados por assunto. Levo em conta que os primeiros 89 totais, eu li todos os trabalhos, para depois fazer a seleção deles e baixar por pastas para o repositório. Na segunda parte, os trabalhos foram categorizados como relevantes, descartados e irrelevantes, levando em conta o critério de proximidade e consonância com o mote da pesquisa. Eu eliminei, por exemplo, trabalhos quando eu procurava a influência dos avós, porque tinha, por exemplo, trabalho de um autor, de um compositor, que aí ele simplesmente citava que a minha avó tocava tal instrumento, mas eu nunca tive contato com minha avó, fiquei sabendo por parte do meu pai. Então, isso não me interessava. Me interessava era que houvesse uma influência mais próxima mesmo, ou que o trabalho descrevesse uma influência mais evidente. Não apenas que, meu avô tocava, minha avó tocava, e que o resto do trabalho não houvesse uma importância na relação com o avô ou com a avó. Foram criadas categorias de análise de dados para auxiliar na revisão de literatura e contextualizar a pesquisa, para realizar a análise, aprofundar alguns conceitos e refletir sobre as possibilidades e também encaminhar as considerações finais. De maneira geral, o trabalho se apresenta por capítulo 1, contexto da pesquisa, capítulo 2, a análise dos dados e aprofundamento de alguns conceitos. No contexto da pesquisa, digamos que seria a introdução, eu apresento qual é a minha aproximação com a pesquisa, com o relacionamento e com a influência de avós e avós. No capítulo 2, aí eu trago a análise dos dados, aprofundando os conceitos de transgeracionalidade, o conceito transgeracional, no caso, o conceito de idosos, o conceito de educação musical na relação avô e neto, e assim por diante. No capítulo 3, eu apresentarei algumas possibilidades e desdobramentos da pesquisa, que foram se desenhando com o desenrolar da análise dos dados. Porque eu fui vendo, por exemplo, a necessidade de mais conteúdo sobre idosos na educação musical. E, por fim, as considerações finais. Eu ainda não tenho uma conclusão do trabalho, mas aí eu buscando os meus referenciais teóricos, eu vou alimentando, então estou construindo ainda, porque o trabalho ainda não está concluído, tá? Como referencial teórico, eu trago tanto a Cíntia Galiza, que fala sobre educação sistêmica, e referências e interferências familiares, Tuchinski, que fala sobre aprendizagens e educações, a própria Wolfenbüttel, que aí é um texto com mais um grupo de colaboradores, um texto de 2016, e esse texto traça um pouquinho sobre folclore e apresenta algumas relações de primeiros contatos com a música.
Denise Falk, que me traz muito forte o conceito da transgeracionalidade, da intergeracionalidade e da multigeracionalidade. A Cristiane Schmidt, que fala sobre a relação entre avós e netos, também uma dissertação, um trabalho bem pontual sobre essa relação. Chapelaar e Reben, que falam sobre transgeracionalidade e transmissão entre gerações. A própria professora Jussamara Souza, que traz um trabalho aqui da nossa região, acho que Salvador do Sul, que fala um pouquinho sobre música, educação, cultura musical e presença nas famílias. Também a Jussamara Souza, que fala sobre educação musical e práticas sociais, num texto de 2004. Aí esse Alberto Souza, que é de Portugal, de Lisboa, que ele tem um trabalho sobre investigação em educação, e fala sobre a importância da educação para pessoas idosas. Cláudia Azevedo, que fala sobre a participação e convívio entre gerações e perspectivas, trazendo perspectivas e também resultados, que me servem como referência também. E Palmeirão, que ela fala sobre educação para idosos e as características e os benefícios. Também um texto de Portugal. Em princípio, eu havia feito um recorte buscando apenas autores nacionais, apenas o que se escreve no Brasil. E aí, uma colega havia sugerido alguns textos, e aí um texto vai levando ao outro, tu vai procurar no referencial daqueles textos o que tem, e foram me municiando, me trazendo cada vez mais conteúdo para buscar a qualificação no trabalho. E aí, como resultado de análise dos dados até agora, tá, isso ainda está bem inconcluso, ainda está em process, eu trago que o olhar apurado para as relações e influências entre avós e netos despertam uma importante questão referente ao quanto a educação se utiliza das relações entre avó e neto para qualificar ou otimizar os processos metodológicos e as proposições didáticas e epistemológicas, ou seja, a influência dos avós, dos netos, na aprendizagem escolar, ela poderia ser melhor explorada, uma vez que o que eu encontro de trabalhos não trazem nada referencialmente e nem pontualmente sobre isso. Por quê? Acredito eu que tanto quem é professor traz alguma herança ou alguma referência da influência dos seus avós, não só os netos lá na sala de aula, não só os estudantes, mas também quem está dando aula tem alguma referência e alguma influência em tese, tá? Então poderia ser melhor pontuado isso em alguns trabalhos pelos quais eu procurei nos repositórios acadêmicos. Eu também identifiquei que há uma falta muito grande de trabalho sobre educação musical, tendo como objeto de pesquisa os idosos. O currículo escolar poderia se utilizar ainda mais das diferentes experiências e vivências advinda do convívio dos estudantes. E também eu observo que é muito importante a continuidade na atenção à educação dos idosos. Aí, sim, como é bem pontual que eu vi na Europa, em Portugal em específico, que existem programas sociais muito mais específicos voltados à educação e continuidade da educação dos idosos, tanto em música quanto em outras faculdades do conhecimento. Conclusões, então, está em branco, porque nós não temos conclusões específicas ainda. E aí eu tenho os referenciais, as referências, algumas referências aqui, tá? Porque são muitas. Muito obrigado a todos os colegas pela atenção. Acredito que busquei ser o mais pontual possível e objetivo. E qualquer observação, contribuição, reclamação, sugestões, informações, podem entrar em contato pelo e-mail. Da outra vez que eu havia apresentado, eu havia brincado que se tivesse tempo sobrando, eu ia aproveitar para oferecer um carro para venda, e ainda está à venda, quem tiver interesse, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, Marcos. Parabéns pela sua apresentação. E eu não consegui falar anteriormente, porque estava muito truncada a minha fala, acho que agora estão me escutando um pouco melhor. Vou pedir a gentileza para vocês, para anotarem as suas considerações, as sugestões, para que, ao final então, da apresentação dos 4 colegas, nós possamos então, fazer essa discussão que ela é extremamente importante. E antes de passar para a Carolina, que vai apresentar seu trabalho, eu quero fazer mais uma vez uma acolhida a todos e todas, estamos 35 participantes, e quero dizer que é uma satisfação estar aqui com o professor Felipe Cantão, que é lá do PAES, integrar também o nosso grupo de pesquisa, e é com muito carinho nós o recebemos
nessa tarde de hoje, ele vai participar conosco também. Não sei se quer dar um... Professora, muito obrigado. Obrigado mesmo aí, vindo da senhora aí. Muito obrigado pela apresentação e parabéns aí pelo todo o seu projeto de extensão, de pesquisa. Parabéns pelos seus pupilos aí. Eu estou aprendendo pra caramba. Muito obrigado, viu? Parabéns a todos aí. Obrigada, e nós aprendendo contigo também. E é muito bom esses sotaques diferentes que a gente tem no nosso grupo, nos alegra muito. Então, seja sempre muito bem-vindo. Tá? Muito obrigado. Que bom. Então, dando continuidade ao nosso trabalho, Carolina, pode comentar? Muito bem. Agora deu certo. Então, boa tarde a todos. Eu sou a Carolina Rosa, sou aluna da especialização em Educação Musical para professores da Educação Básica da UERGS, Unidade Montenegro. Atualmente estou participando do do programa de extensão Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços, que leva ao mesmo título do grupinho, grupo de pesquisa, sob coordenação da professora doutora Cristina Rolim Wolfenbittel, e o que eu vou apresentar aqui hoje tem uma relação direta com essa minha participação como voluntária neste programa de extensão. Então, o título da minha pesquisa é a Formação Pedagógico-Musical de Pedagogos, a partir do projeto Educação Musical para Professores. Vou tentar tirar essa barra aqui. Então, vamos abrir a roda, então, falando um pouquinho da introdução da minha pesquisa, tá? Em que eu trago interesse pela temática formação musical de unidocentes no cenário acadêmico, né? Interesse este que cresceu bastante a partir da Lei 11.769 de 2008, que hoje tem uma nova redação, né? Que altera o artigo 26º da LDB de 96. E essa lei dispunha da obrigatoriedade da música como conteúdo obrigatório do componente curricular arte. E aí, com isso, começou a se questionar, bom, quem é o professor de arte nos anos iniciais de escolarização, né? Entendendo como educação infantil e anos iniciais. Visto que a gente sabe que a demanda de professores especialistas para a realidade da educação básica ainda é baixa, né? São poucos profissionais para dar conta de tanta demanda, então acaba que o pedagogo, esse professor que atua como unidocente com todas as áreas do saber, tem grande importância nesse processo de incluir a música na escola, né, de fato. Então, a partir de 2008, surgiram mais ainda do que já tinham discussões a respeito dessa temática, porque antes disso, lá em 2000, nós já tínhamos a Cláudia Ribeiro Bellocchio discutindo essas questões, né, 8 anos antes da 11.769, então já é algo que nos chama a atenção, já tinham pessoas conversando sobre essa temática. E aí o Vitor Mans, que vai trazer, em 2016, autores que dedicam a temática música e unidocência, se dedicam a essa temática nos últimos anos, né. Então, retomo que o unidocente é o professor que trabalha com todos os campos do saber, né, na sua prática pedagógica, e é o caso do pedagogo, que trabalha com educação infantil, tem habilitação, né, para educação infantil, anos iniciais, EJA, educação especial, entre outros. Então, estes autores são a Cláudia Bellocchio, em 2000, na defesa de doutoramento dela, Sérgio Luiz de Figueiredo, 2003, 2004, 2007, Targas, 2003, Queiroz e Marinho, 2007, Adeodato, 2008, o Erli Bellocchio, 2009, Cunha Lombardi, Cisevski, 2009, Fernandes, 2012, Mosca, 2013, Vasconcelos, 2013, Weber e Bellocchio, 2015. São autores que dedicaram-se a estudar essa temática sobre diferentes vertentes, mas sempre levando em consideração a música e a unidocência. Outros fatores, né, que concorrem para pensarmos nesse assunto são os poucos profissionais especialistas em música na educação básica, como eu falei, e isso se deve a várias questões. A Maura Pena vai trazer no livro Músicas e seus Ensinos, em 2008, o fato dos poucos concursos, né, voltados para música em si, geralmente são concursos
para a arte como um todo, ou só para... geralmente para a arte como um todo, né? Um professor generalista de arte. E, além disso, a realidade escolar que muitas vezes faz com que esse licenciado em música não fique na escola por conta de pouco material, de pouca possibilidade, ou entendimento muito de música como enfeite, vamos dizer assim, um meio para outras coisas. Então, acaba que esse profissional opta muitas vezes para ir para outros espaços, trabalhar e se realizar de uma forma mais plena. Além disso, nós temos a Cláudia Bellocchio, dizendo, junto com Weber e Souza, sobre os saberes da unidocência, né? Então, a música, a educação musical, ela compõe a totalidade dos saberes do professor unidocente. Então, isso já justifica a importância de dar atenção a essa temática, visto que, se a gente pensa que esse professor trabalha com todas as áreas, inclusive a arte, as linguagens artísticas estão nela compreendidas, então esse professor precisa, sim, também trabalhar com a educação musical. E a própria Cláudia Bellocchio vai dizer que ela não está defendendo que a gente tenha que formar um super professor, um super-herói, não, mas esse professor precisa ter a oportunidade de poder desenvolver plenamente, né, os saberes desde a formação inicial, que ele pode utilizar na sua prática pedagógica depois. Também eu trago a Selma Garrido Pimenta, em 2007, em que ela fala sobre o saber ser professor, né, que é algo que é mediado por uma tríade de saberes, né, os saberes da experiência, aqueles saberes advindos do nosso cotidiano, das nossas vivências, os saberes do conhecimento, que são os saberes que a gente aprende nas instituições, os saberes das graduações em si, né, que é o que nos instrumentaliza para o nosso trabalho enquanto profissionais, e os saberes pedagógicos, que é o como fazer, né, por isso que a gente fala muito formação pedagógico-musical, saber fazer em música, então a gente defende muito isso, e a Selma Garrido Pimenta, ela traz esse ponto de vista também sobre o saber ser professor mediado por essa tríade. Então, surgem os meus questionamentos a partir do fato de que, me inserindo como voluntária no programa de extensão Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços, uma das ações que já estavam previstas nesse programa era o curso Educação Musical para Professores. Então, eu vi ali uma oportunidade de realocar meu interesse de pesquisa em meio à pandemia e as mudanças que todos nós tivemos que passar por conta disso, porque a minha pesquisa seria uma pesquisação no município de São Leopoldo, com uma proposta de formação continuada para professores em educação musical. Mas, por conta da pandemia, não foi possível fazer isso. Então, perguntei para a professora Cristina, ela achou uma ideia bacana, semelhante ao que a colega Fabiane Chaves faz no projeto dela, Vivências Musicais para Bebês e Famílias. Então, me inspirei nisso e desenvolvi a minha pesquisa em torno destas questões que envolvem o curso que já aconteceu, e depois eu vou contar para vocês como foi. Então, os questionamentos, né, que me fiz a respeito do curso foi quais motivações levaram os pedagogos, as pedagogas, né, porque em sua maioria, então eu vou utilizar as e os como minoria, porque era só um menino, quais as motivações que levaram as pedagogas participantes a se inscreverem para o curso Educação Musical para Professores? E um segundo questionamento: qual a possível repercussão na sua formação a partir da participação no curso? Então, para esses questionamentos, os objetivos que eu desenvolvi são identificar a motivação das pedagogas para a busca de formação continuada em educação musical. Ali era para ter apagado essa parte para ter ido para baixo, mas ok. Investigar as repercussões que o curso pode ter gerado na formação pedagógica musical das participantes, né, que pode ter gerado, eu não tenho como afirmar, mas a partir da análise nós vamos ter uma ideia sobre essa repercussão, seja positiva ou negativa. Então, para a pesquisa em si, foi feita uma revisão de literatura, inicialmente sobre formação musical continuada de pedagogos. Depois, conversando com a professora Cristina, surgiu a ideia de fazer outra para poder contextualizar melhor o cenário da formação continuada atualmente. Essa pesquisa foi feita em revistas eletrônicas de Qualis A1 e A2, no período de 2015 a 2020. Motivo, questões de pesquisa mesmo, né, delimitar um recorte temporal, e a orientação é que se faça dos últimos 5 anos, dependendo do volume de material que a gente conseguir, né, que nós conseguirmos. Foi feita uma seleção inicial, né, a partir
do tema, em resumos ou palavras-chave, né? Mas acabou sendo insuficiente por causa que quando eu colocava o termo formação continuada, eu não achava muita coisa, que foi a opção 1, né? Depois eu parti para a opção formação de professores, só que é bem amplo, né? Então aparecia muitas coisas, mas eu tinha que ler tanto, não só as palavras-chave, mas também os resumos, e às vezes um pouco da introdução, para poder ver mesmo do que se tratava e afunilar, porque senão ia ficar uma pesquisa sem fim, né? E a opção 3, que era formação docente, que eu via que era um termo que aparecia e comecei a utilizar ele. E por último, né, aquele voto de misericórdia, acabei indo ano a ano dessas 3 pesquisas que eu investiguei, porque eu fiquei com receio que eu tivesse perdido algo. Então, essa segunda seleção, ela foi considerada as pesquisas que foram desconsideradas as pesquisas que não se relacionavam de forma mais direta com o foco, porque senão ia ter uma amostra muito grande e eu não ia dar conta disso, né? Ia alavancar muito. Como vocês sabem, o termo, a formação continuada em si é um termo amplo, se nós pensarmos que existe formação continuada para todas as licenciaturas. Então, pode vir muita coisa, dependendo do descritor que tu use. E descritor são as palavras-chave. Os periódicos que eu utilizei foram da Revista Brasileira de Educação, AMPED, de Qualis A1, a Revista Educação, da UFSM, A1, e a Revista Eletrônica de Educação, São Carlos, A2. Por que essas revistas? Porque são revistas que eu já tinha usado para a primeira revisão de literatura que eu fiz em formação musical continuada. E eu só utilizei elas porque já na São Carlos, por exemplo, da Faculdade de São Carlos, já veio um volume bem grande de material, então se eu tivesse buscado em muitas revistas, talvez eu não fosse dar conta de um volume tão grande, né, ainda tendo dados para tratar e tudo mais. Essa é uma revisão que ainda está em andamento, por causa do volume, e por causa da leitura difícil de muitos textos, né, porque se tratam de concepções que já faz tempo que eu não tenho estudado, então são desafios que o pesquisador vai encontrando no caminho. E a que já estava pronta é sobre formação musical de professores unidocentes, também em revistas de Qualis A1 e A2, que foi feita de 2008 a 2019, e aí tem uma justificativa no recorte temporal, que foi pelo fato de que tivemos a Lei 11.769 de 2008, e eu quis verificar se esta lei impulsionou as pesquisas relacionadas à temática música e unidocência, né, de 2008 a 2019. Os periódicos investigados foram as revistas Música UDI, Revista da ABEM, da Opus, da Fundarte, Educação e Contemporaneidade, Revista Brasileira de Educação, Cadernos de Educação, Educação em Linguagens, Educação em Questão. Por que tantas revistas? Porque não vinha muita coisa, então fiquei um pouco preocupada, fui indo para outras revistas que se encaixavam nos critérios, e além disso, aí no meio tem revistas da área da música, e com a educação musical também, né, e revistas da área da educação. Então, ali em algumas revistas eu já vi se tinha ou não também, querendo ou não, de formação continuada, como eu falei para vocês. Da pesquisa, surgiu algumas categorias de análise com base na leitura dos textos, né. Uma delas foi a categoria A, projetos de formação inicial e continuada para professores unidocentes, uma categoria em que aparece várias pesquisas que falam de projetos variados que foram realizados com professores unidocentes, em formação continuada, mas às vezes trazia também a formação inicial. Na categoria B foram alocadas pesquisas que falavam sobre análise de práticas musicais desenvolvidas por professores não especialistas na educação básica. Porque quando a gente fala da questão de música e unidocência, nós utilizamos o termo também professor não especialista, mas não no sentido de que esse professor não seja especialista em nada, mas de que em música ele não é, mas é em outras coisas, né? Às vezes os pedagogos se ofendem com esse termo, gerou uma discussão, inclusive, num evento que eu assisti. Mas então, é uma análise de práticas desenvolvidas por esses professores, inclusive tem uma pesquisa da professora Leda Maffioletti, que esteve na mesa redonda de quinta-feira, sobre as narrativas autobiográficas dos professores sobre as práticas musicais das crianças. Então, são artigos que falam disso. E na categoria C, levantamento de pesquisas sobre a relação música e professor não especialista. Nessa categoria eu aloquei só um trabalho, mas porque eu achei importante, porque ele não se encaixaria nas outras, que foi um levantamento que a Cláudia Belocchi fez, junto com a MAD, e agora não vou recordar o nome da terceira pessoa, mas nas referências do trabalho escrito vai aparecer.
em que eles fizeram um levantamento nas revistas da ABEM, né, por um longo espaço de tempo, para verificar as produções relacionadas à temática também. Inclusive, vários artigos que eu encontrei são os que eles encontraram, só que num recorte maior de tempo, né. E aí as categorias, né, a categoria A foram encontrados 5 trabalhos, a categoria B é da análise de práticas musicais dos professores não especialistas 3, e levantamento de pesquisa sobre a relação música e professor não especialista 1, dando total de 9. Claro que eu encontrava outros que eu tinha interesse de usar, mas eu tinha que ser fiel aos critérios, senão ia ficar muito dispendioso, aí acabei baixando para uma leitura posterior. A fundamentação teórica para essa pesquisa, né, se baseia nos conceitos de formação continuada e textos em que o Sérgio Luiz de Figueiredo e a Cláudia Bellocchio comentam que essa formação continuada muitas vezes é um contato inicial de professores com a música, considerando que muitos destes, conforme dados de pesquisas do próprio Figueiredo, não têm contato, uma pesquisa lá de 2004 que Figueiredo fez, não tem contato com a música na graduação, né, nos cursos de pedagogia. Geralmente é uma cadeira chamada arte, que tem uma carga horária de 60 horas e que tem que dar conta de todos os componentes curriculares. E no caso da minha universidade, por exemplo, era Artes e Linguagens da Educação, mas a FURG, ela só tem o curso que é Artes Visuais. Então, o professor, ele era formado nessa perspectiva e só trouxe essa abordagem. Então, isso vai limitando esse contato do professor com isso, com esta área. Então, essa formação continuada, muitas vezes, é o contato inicial desse professor com a música, com, né, uma formação pedagógico-musical. E isso faz com que sinalize a importância de nós militarmos para que a educação musical esteja presente desde a graduação do pedagogo, visto que ela compõe a totalidade dos saberes da docência, e é extremamente importante para o desenvolvimento infantil, como uma série de estudos já apontam, Teca Alencar de Brito, tem vários estudos que já trazem essa importância, né? Além disso, quem fala isso é a Alexandra Furquim, lá em 2010, nós temos que militar, então, por essa causa, para que as universidades e os seus institutos possam, né, dispor da educação musical nos projetos pedagógicos e na grade curricular dos cursos. Hoje a FURG tem um foco maior para isso, então fico muito feliz de saber, foi reestruturado o currículo e agora tem um foco maior para essa abordagem. Justificativas, então, para que se pense na formação pedagógico-musical de professores e unidocentes. A primeira, que nós já falamos, trazida pela Furquim, que é a totalidade dos saberes que compõem a docência, é mais um dos saberes que compõem essa docência, então por que ser um saber que não faz parte, né, dessa formação do professor? Inclusive tem questões ideológicas aí, né? O desenvolvimento integral da criança, porque o professor trabalha com as crianças e a música, ela é essencial para o desenvolvimento integral desses sujeitos, como já diz até Alencar de Brito, no seu livro em 2003, também por algo que eu defendo, acredito muito, e é a bandeira hoje em dia, que é o acesso democrático à música, algo muito defendido também pela autora Maura Pena, no livro Músicas e Seus Ensinos, e pela Thaís Loboski Aquino, em 2008, então esse é um dos motivos, eu instrumentalizando esse professor para trabalhar com música, eu estou viabilizando formas da música estar na escola, e assim de que esse acesso seja a um bem simbólico, historicamente negligenciado, seja de todos. Também por uma formação cultural para este profissional, né, quando na graduação esse professor tem contato com as diferentes linguagens artísticas e a forma como trabalhar com elas, ele acaba, querendo ou não, recebendo uma formação cultural, né, e vendo talvez a necessidade de ir atrás disso também. Especificidades da unidocência, a gente sabe que mesmo em situações ideais, né, porque a gente não descarta nunca que tem que ter a presença do especialista em música. O que a gente quer dizer é que tem que existir um trabalho colaborativo entre pedagogo e especialista em música. Por quê? Porque esse professor pedagogo, dependendo da carga horária dele, ele fica 10 horas, às vezes, com uma turma, ou até um pouco menos que isso, e isso faz com que ele tenha uma forma específica de docência diferente de todas as outras, criando um vínculo diferente de todas as outras e uma relação diferente de todas as outras. Então, essas especificidades fazem com que, segundo a Silvia Schroeder, quando esse professor inclui a música na sua prática pedagógica, ele pode exercer uma influência muito maior, tanto positiva quanto negativa,
que o professor de música, por essas questões específicas, não desmerecendo ninguém, mas por essas questões específicas mesmo, o professor de música às vezes fica 50 minutos, e esse professor fica 9 horas, 10 horas, se ele é turno, essas crianças são de turno integral e ele tem essa carga horária. E também a segurança para o trabalho pedagógico musical, como já diz o Figueiredo, né? O que quer dizer isso? Os professores se sentem inseguros de incluir a música na sua prática pedagógica por não saber como fazer e pelos mitos que tem em torno disso, do dom, do talento, da herança genética, questões que acabam sendo excludentes. Então, bom, se eu sou desprovido desse dom, eu não recebi esse negócio dessa divindade, eu não tenho esse talento, eu não nasci com os dedos bons, então eu não canto bem, por que eu vou trabalhar com a música na escola? Então a gente precisa desconstruir esses conceitos desde a graduação e na formação continuada, para que o profissional se sinta seguro para poder introduzir a música na sua prática pedagógica com consciência e qualidade. E como nós falamos, a insuficiência de profissionais, por motivos já abordados, né, e também discutidos por Cizewski e Schroeder. Depois entra um pouco alguns aspectos legais, né, a resolução número 2 de 1º de julho de 2015, que são as diretrizes para formação inicial e continuada, né, e essas diretrizes, elas vão trazer ali uma parte específica da formação continuada, que eu vou compor também nessa parte da fundamentação teórica, a resolução 2 de 10 de maio de 2016, que define as diretrizes nacionais para a operacionalização do ensino de música na educação básica, que fala também da formação continuada e os meios, né, para que possamos operacionalizar a música na escola, e também alguns autores, né, que vão falar da formação continuada como um todo, como o Tardif e a Selma Pimenta, com os saberes profissionais da docência, e Queiroz e Marinho falando de uma metodologia em formação pedagógico-musical de professores. E aí entra o curso, né? O curso de Educação Musical para Professores, que tinha como público-alvo professores formados em pedagogia e atuantes na educação infantil. O processo seletivo foi feito via Google Forms, né? Foi elaborado um formulário com algumas questões para que pudéssemos identificar se esse profissional atendia a estes requisitos, e também com já algumas perguntas pensando na minha pesquisa, né, porque como eu já tinha esse interesse da pesquisa, já aproveitamos o formulário para isso, porque as respostas deste formulário inicial e de um formulário final que foi enviado para as cursistas, eles vão ser um material que vai ficar sob tutela do programa de extensão, né, do Grupem, e, né, da UERGS em si, e eles vão gerar fontes documentais, e são essas fontes documentais que eu vou utilizar para analisar, por isso não acaba envolvendo necessariamente comitê de ética. Então, esse processo seletivo foi feito através desse formulário, recebemos 84 inscrições, eram para ser 20 vagas, mas não ficamos com pena de não contemplar mais pessoas por causa da busca, e selecionamos 30, sendo 29 mulheres e 1 homem, e houve uma desistência, aí ficou 29, porque já tinha começado o primeiro encontro, e depois mais 2 abandonos, digamos assim, pessoas que acabaram não dando continuidade aos estudos e não puderam receber a certificação, mesmo sendo procurados, mesmo, né, fazendo os meios necessários para que todos pudessem ser contemplados. Os conteúdos, né, que fizeram parte deste curso foram História da Música, Vivência Musical Afetiva, Folclore e Legislação. Deixa eu pensar. História da Música, Vivência Musical Afetiva, Folclore e Legislação, Saúde Vocal, Corpo e Movimento e Desenvolvimento Musical da Criança. E aí, cada temática foi abordada por um profissional convidado, né, entre eles a nossa colega Jéssica Fritzen, que está aqui, o Diego Ertel, que ele é irmão da Daniela Ertel também, que é a nossa colega de Grupem, a professora Patrícia Kebach, a professora Cristina, Jennifer e eu, né, que somos as organizadoras do curso, fizemos uma participação em legislação, e também a Bárbara Spor falando sobre história da música. Então, contamos com esses profissionais que dominam essas temáticas para conversar com os professores. A carga horária, né, das atividades, nós tínhamos encontros durante 8 quintas-feiras, desde o dia 24 de setembro, com duração de 2 horas,
E, para complementar a carga horária, também disponibilizamos atividades assíncronas que totalizavam 16 horas, fechando as 40 horas de formação do curso, tá? Que foi realizado pelo Google Meet, com estes 29 professores e depois com as desistências com as 27 professoras, porque aí ficaram só mulheres. Então, a caracterização desse grupo, né, como eu disse, 27 professoras da faixa etária entre 26 e 63 anos, a maioria da rede pública. Os gráficos eu vou ter depois que as professoras terminarem de responder o formulário final, que eu vou gerar amostras através do Google Forms, para poder mostrar para vocês na defesa do TCC as características de uma forma mais precisa, que eu estou falando do que é hegemônico, tá? A maioria da rede pública, a faixa etária dos alunos com que elas trabalham, muito faixa etária 4 e 5, pouco 3 e 2 e quase nada bebês destas, né, mas só que as que se inscreveram. A formação pedagógica musical destas professoras, né, 11 professoras já tinham feito algum tipo de curso ou participado de alguma coisa relacionada à educação musical e 13 não. A relação com a música destas professoras vinham muito do lugar de ouvinte, depois, em segundo lugar, de tocar ou cantar, e terceiro lugar, de pesquisar, se interessar, ser curioso, ler a respeito. Foi a forma como elas se colocaram no formulário a respeito da sua relação com a música. E no pedagógico, no trabalho, a maioria disse que incluía música em suas propostas pedagógicas, mas muitas incluíam dentro daquilo que a gente sabe da compreensão, né, de uma pessoa que não é especializada na área, de música muito como um meio para outras aprendizagens, isso eu já fazendo uma análise prévia, né, como um meio para outras aprendizagens e como algo que proporciona muitas coisas, e uma ou outra falou mais de questões específicas de trabalhar com a música pelos seus próprios aspectos. Então, a metodologia da pesquisa, né, uma pesquisa de abordagem qualitativa, é uma pesquisa documental, né, segundo o Gil, lá em 2008, porque... Mais 5 minutos, a Carolzinha. Tá bom, obrigada. É uma pesquisa documental por utilizar documentos que ainda não receberam nenhum tipo de tratamento, né, e ser feita uma análise em cima deles para extrair sentido. As fontes documentais são estes questionários respondidos durante o curso. A técnica para coleta de dados é a análise destes documentos, né? E mesmo se tratando de um projeto de extensão, nós vimos a necessidade de, por segurança, enviar um termo de consentimento também via Google Forms, pedindo autorização destas professoras para utilizar os dados delas para posteriores pesquisas, né? Esse material, como eu disse, está sob tutela do programa de extensão, do Grupem em si, e ele pode ser utilizado para posteriores pesquisas por aquelas que autorizaram. Só tive uma recusa. E que, no caso, eu desconfio que foi um pouco de confusão ali, porque depois a pessoa, né, procurou, me relatou todo o positivo do curso, então talvez a pessoa pode ter se confundido ali, mas teve uma recusa, eu preferi não usar, então, o trabalho desta pessoa. E o tratamento dos dados foi feito a partir da análise de conteúdo no modelo proposto por Roque Moraes em 1999. Aí eu vou mostrar para vocês agora como é que eu estou fazendo esse tratamento dos dados. Ainda falta depois a parte da descrição e da interpretação, tá? Mas comento aqui com vocês as perguntas que nortearam o questionário, entre outras, mas que eu selecionei para pesquisa, que é: você percebe algum desafio para que o pedagogo inclua a música na sua prática pedagógica? O que levou você a se inscrever no projeto Educação Musical para Professores? Como o curso contribuiu para a construção e ou ampliação dos seus conhecimentos pedagógicos musicais? E essa última questão, ela foi precedida de uma questão de múltipla escolha anterior a ela, que era a questão 7, esta era 8, que era: o curso contribuiu para ampliar seus conhecimentos teóricos e práticos em educação musical? Sim ou não? Até agora, de todos os que eu recebi, cerca de 20, a resposta é sim, que contribuiu. Então, a etapa da preparação e codificação, né? Primeiro eu peguei as perguntas que são do interesse da minha pesquisa, peguei todas as respostas e agrupei, né? Cada pergunta com as suas respostas. Então, 1 para pergunta, 1.1 para resposta, 1.2 para cada resposta. Aqui sem mexer nas respostas delas, copiado e coladas tal qual estavam, e primeiro foi selecionado de 84 formulários, os 26 que eu utilizei, então eu tive que ir atrás pelo nome de cada cursista,
que não vem ao caso na pesquisa por questões éticas. Depois, a unitarização, que é quando a gente agrupa por valores de significado, né, grupos de significado. Aí eu fui tirando, tu pode desmanchar as frases, né, inclusive, e fui alocando conforme unidades de sentido, e no final nomeei essas unidades de sentido para ter uma melhor compreensão. Aí, formação pedagógica musical, tudo que vinha, muita falta de conhecimento, falta de repertório entre os desafios, né, que elas percebiam, falta de ideias, compreender a importância, formação inicial e continuada, sinalizaram muito a falta de uma formação específica, falta de formação pedagógica musical, mais ênfase de música nos cursos, acesso à formação, pouco conhecimento, legislação, apareceu só uma que trouxe a legislação como algo que percebeu como desafio para o trabalho, né, aprender sobre isso, as crenças de autoeficácia, que é algo que a Vanessa Weber traz na pesquisa dela, acho que na dissertação ou doutoramento, agora não vou me lembrar, a Jéssica depois pode me ajudar para me lembrar, em que ela fala que dependendo do que eu acredito, né, de ser capaz, de não ser capaz, isso vai determinar uma série de outras questões, né, são as crenças limitantes ou as crenças que não são limitantes. Por exemplo, eu me sinto com poucas experiências, me falta habilidade, faço com naturalidade, pois gosto muito de cantar, são as crenças, percebam a disparidade entre uma resposta e outra. E outras que responderam algo que me chamou a atenção, que em vez de desafio, elas respondiam possibilidades. Então, elas colocavam, através da música, que as crianças podem desenvolver, a música também ensina, as crianças adoram música, então elas diziam, não vejo como desafio, eu vejo que isso, aquilo. Aí agrupei. Encerrando, então, a segunda pergunta, o que levou você a se inscrever no projeto Educação Musical para Professores, ainda na unitarização, que é a etapa 2, aí as respostas, muitas relacionadas às suas vivências, participei de uma oficina do Brasil de Turru, participei de uma formação com música, amo música, desde a infância, curiosidade. 2, qualificação e consequente segurança para o trabalho, eu quero aprender, eu quero aperfeiçoar, eu quero ter êxito, eu quero fazer um trabalho mais profundo, eu quero ter suporte. Depois, 2, 3, concepções e práticas em educação infantil, elas traziam muito concepções sobre educação infantil como motivação para procurar, porque é importante na educação infantil, ali entre várias. Concepções em educação musical, a musicalidade está presente no nosso cotidiano, aprender a usar essa linguagem, música como fonte de expressividade e corporeidade, e meio para outros objetivos surgiu bastante também, né, eu quero aprender isso porque é um meio para tal e tal. Essa é do formulário 1, o formulário 2 ainda está sendo respondido pelas cursistas, e é da onde eu vou tirar a pergunta sobre o meu segundo questionamento, que é se o curso contribuiu ou não, e tem que fazer todo esse processo de novo com as questões do questionário 2. E a categorização, até agora, emergiram estas duas, lembrando que a categorização, ela pode modificar, né, então, nessa minha primeira leitura, eu descobri esta 3.1, que é a formação como potência ou limitador de uma ação pedagógica musical, aí vem alguns eixos lá da unitarização, e 3.2, preencher o que falta, a busca por formação. Então, né, a necessidade e a busca. Por hora, isto. Não coloquei por questões de tempo e uma série de motivos as bibliografias, mas na defesa vocês vão poder ver, tá? E também o resultado desta análise, que vai ser bastante trabalhosa. É isso, obrigada. Obrigada, Carolzinha, parabéns pela contribuição, para o trabalho, com certeza também uma boa contribuição. Antes, então, de chamar o Lucas para apresentar, vou fazer a solicitação para a Carol, para o Marcos e quem vai apresentar, de olhar no chat que há algumas questões ou algumas contribuições para o trabalho de vocês, e aí depois que todos apresentarem, aí vocês podem responder ou comentar o que está ali sendo colocado no chat, e aproveito também para avisar para as pessoas que, se quiserem, então, fazer alguma argumentação ou alguma fala, enfim, podem colocar no chat ali, tá bem? Então, sem mais delongas, nós vamos escutar o Lucas Eduardo Grave, que vai apresentar também o seu trabalho da especialização em educação musical. Contigo, Lucas. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, ouvimos. Apresentação já está aí? Está. Isso aí.
Ok, então tá. Boa tarde a todos, os professores, os colegas. Então, meu artigo tem como título Proposta Pedagógico-Musical para o Ensino Coletivo de Instrumentos de Sopro, com ênfase na cultura gaúcha e ítalo-germânica. Então, meu nome é Lucas Eduardo Grave, também sou estudante do curso de especialização em educação musical da UERTS e também tenho a orientação da professora Cristina. Então, introduzindo o trabalho, ele vem ao encontro do trabalho que eu realizo já há mais de 15 anos, em alguns municípios aqui do Vale do Taquari. Minha cidade é Teutônia, então eu tenho alguns projetos aqui no Vale do Taquari e também alguns projetos no Vale do Caí. E, basicamente, trabalho com ensino de sopros. Então, já vem a justificativa da escolha da minha proposta pedagógica para o ensino coletivo de instrumentos de sopro. Então, o estudo é uma iniciação coletiva e visa aproveitar mais o nosso tempo e, com o nosso tempo, conseguir ensinar mais e mais alunos. Também eu vejo e trabalho com colegas da mesma área e sinto que, para eles também, essa é uma lacuna de termos mais material para ensino coletivo, e acredito que, com êxito no trabalho, eu possa compartilhar com os colegas e essa proposta possa ser usada por mais pessoas também. Uma reflexão inicial, eu trago de Hallam, 1998, ela cita muito a transmissão de conhecimento e a facilitação da aprendizagem, e foca muito na questão que, quando nós vamos ensinar alguém, temos que pensar muito na facilitação da aprendizagem para que fique muito mais simples, e ainda mais se tratando de crianças e jovens, que vai ser o foco principal do meu trabalho. Mais uma questão da democratização do acesso à música, né, que o ensino coletivo ele traz isso. Então, num número X de horas, o professor pode passar o seu conhecimento, né, para mais e mais alunos, então democratizando o acesso à música. Em se tratando de ensino coletivo, ele já é uma realidade há muitos anos em vários países. Eu cito a Alemanha, Noruega, Holanda, China, próprio os Estados Unidos também. E no nosso país ainda tem pouca representação. Sim, existem projetos e métodos e professores trabalhando, mas quando comparado a outros países, ainda temos pouca representação. Também cito que nos Estados Unidos, em 1910, ocorreram grandes mudanças sociais, e desde aquela época o ensino de instrumentos, o ensino coletivo de instrumentos, se iniciou nas escolas, e desde lá já surgiram as grandes bandas de escola, as marching bands, que são bastante conhecidas. Alguns dos meus questionamentos, então, para criar essa proposta pedagógica. Como incluir a cultura musical gaúcha e ítalo-germânica no ensino coletivo de instrumentos de sopro? Quais as possibilidades de inserção? Quais os gêneros musicais que podem ser incluídos nessa proposta? Então, que tipo de músicas, que tipo de trechos musicais podem ser colocados? Quais os instrumentos de sopro que têm sido mais utilizados na atualidade? E com esse questionamento, eu quero encontrar também quais são os instrumentos que estão sendo esquecidos ao longo do tempo, e com essa proposta de ensino coletivo, buscar esses instrumentos que estão sendo esquecidos para que isso não aconteça, e a gente mantenha aí as distribuições instrumentais das orquestras completas. E um último questionamento falando em motivação. Na fase inicial de aprendizagem do instrumento, o que é mais motivador para o estudante de música? Né? Daí eu já trago a questão que a teoria deve servir à prática, né? Que a gente não deve pensar logo em encher um aluno de teoria e
para que ele venha depois praticar uma música bem, talvez ele nem chegue naquela aula, né, desistindo ou com a questão de evasão de alunos das aulas. Então, é muito mais importante motivar ele inicialmente, manter ele fixo nas aulas e com o andar do tempo passar mais a teoria. Mas na sequência vou trazer mais sobre isso. Então, o objetivo, criar uma proposta pedagógico-musical de ensino coletivo de instrumentos de sopro, com músicas ou trechos musicais baseados na cultura gaúcha e ítalo-germânica. Daí um ponto muito importante. Então, eu ressalto que a proposta pode ser híbrida. Então, não necessariamente ela tem que ficar na cultura gaúcha, italiana ou alemã, mas ela pode dar foco para outra cultura, inserindo assim todos os povos. Então, portugueses, açorianos, africanos, espanhóis. Então, a proposta ela é híbrida. Eu, no caso, coloquei cultura gaúcha por estar no Rio Grande do Sul. Escolhi a italiana e a alemã pelos meus projetos estarem inseridos em cidades com predominância de imigrantes desses dois países. Mas ela pode ser modificada. Daí eu trago a comparação entre os métodos utilizados por mim há muitos anos já, e colegas também, que são métodos internacionais. Posso citar Best in Class, Standard of Excellence, são dois deles, e daí eu trago algumas canções que são colocadas no início dos métodos, assim, nos 2, 3 primeiros meses de aulas, aparecem essas músicas, ou esses trechos musicais, essas frações. Au clair de la lune, Mexican Hat Dance ou Freddy Jacques. E daí eu busco o porquê passar trechos musicais que estão inseridos nesses métodos, o porquê nós aqui no nosso estado, nas nossas regiões, passamos esses trechos musicais e não passamos músicas da nossa cultura. Daí eu cito em 3 pontos. Primeiro, as músicas, algumas, né, canções da cultura gaúcha, Boi Barroso, ou mais tradicional e popular, Querência Amada, Negrinho do Pastoreio, Balaio, Chimarrita, Eu Sou do Sul, aqui mesclando entre folclóricas e populares gaúchas. No segundo ponto, trago algumas tradicionais italianas, Santa Luzia, América América, O Sole Mio, e no terceiro ponto, algumas alemãs, Isabella, Heimweh e Heimatlos. Então, o objetivo é utilizar essa proposta em orquestras, grupos instrumentais, projetos musicais dos vales do Caí, Taquari, Paranhana, Serra Gaúcha, para aulas em grupo, democratizando o acesso ao ensino para mais crianças ao mesmo tempo, mais jovens ao mesmo tempo. Daí eu inicio a minha revisão de literatura, daí Hallam e Borém trazem, mais ou menos, falam do mesmo assunto e citam que existe pouco material ainda de pesquisa nesse sentido. Borém ali cita que quando o ensino coletivo de instrumentos, o ensino de instrumentos é comparado a outras sub-áreas da música, tem pouquíssimo material, se comparar a composição, educação musical, musicologia, performance, né? E Hallam, o corpo de pesquisa é pequeno para construir um modelo de ensino de músicas efetivos. Então, volto lá na questão inicial, que ainda no Brasil existe pouco material de ensino coletivo de instrumentos de sopro quando comparado a outros países. Sloboda já vem falar da motivação, que é um dos meus questionamentos também. Então, para que haja um ensino de instrumento efetivo, os fatores sociais e a motivação estão diretamente relacionados ao fato de o aluno manter ou não a constância de atividades relacionadas à aquisição de habilidades. Então, vem aquela frase que eu vou trazer logo mais, que a teoria deve servir à prática, né? Então, primeiro motivar o aluno, fazer ele tocar na prática em si mesmo, para, ao longo das aulas, ir inserindo as outras questões de teoria. Agora, sobre o ensino coletivo, Pruvinel, 2005, relata a história da metodologia coletiva na Europa, Estados Unidos e Brasil, assim como o impacto que trouxe para a educação musical nesses locais. Então, o ensino coletivo é uma ferramenta no processo de socialização e que existe agora, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, um crescente interesse pelo tema no nosso país.
Montandon 2006 traz algumas questões, né, sobre o ensino coletivo. O que passar na aula em grupo, como dar aulas em grupo, que material usar, já porque no nosso país a gente tem menos material, qual o melhor número de alunos para cada grupo, para qual faixa etária o ensino de grupo é mais adequado, e para que nível também. O ensino coletivo de instrumentos de sopro. Então, agora eu cito Barbosa, Joel Barbosa, 2004. Ele é um pesquisador, um escritor, ele que produziu o material do método da Capo, que é o material de maior sucesso, né, de método de ensino coletivo no país. Então, ele é usado desde 1998 e até 2009 era o único material nacional disponível, né? E é dele, então, a frase que a teoria deve servir à prática, que eu já vinha comentando. A adaptação da metodologia dos Estados Unidos para a educação musical brasileira, ele traz nesse método. Ele tem um método, teve uma grande aceitação por parte dos professores de música regentes de bandas em todo o país, e ele é composto por 15 livros individuais para instrumentos de sopro e percussão, e um livro do professor regente contendo todos os instrumentos. Ainda sobre agora no referencial teórico, o ensino de sopros, Vecchia, 2008, fez um estudo sobre a iniciação ao ensino e fez uma pesquisa entrevistando maestros e instrumentistas. Como os professores têm instruído os alunos a emitirem as primeiras notas, ou seja, nas primeiras aulas, o que é passado para os alunos. Então, foi a pesquisa que Vecchia fez em 2008. E mais uma questão do referencial que eu trago é a questão que vários autores defendem que nos primeiros contatos com os instrumentos, a notação pode tornar-se supérflua, pouco prática, antimusical e às vezes até inibidora, dependendo de como é ensinado. Então, é aquela questão de um aluno de 8 a 10 anos que pega um instrumento de sopro que já tem uma dificuldade um pouco maior, a importância dele logo praticar o instrumento e conseguir tocar um trecho musical e não ficar só durante várias aulas aprendendo teoria ou notação. Então, por isso eu trago essa referência. Um pouco sobre didática musical, eu trago dois autores, o Libânio, que fala mais sobre educação, então, a didática, arte ou técnica de ensinar, investiga os fundamentos, condições e modos de realização da instrução e do ensino. E o segundo autor que eu cito no referencial de didática, daí mais voltado à parte musical, que é José Nunes Fernandes, de 2001, e ele foca muito na questão de planejamento, né? De planejar o que fazer, para quê e para quem. E ele cita 4 pré-requisitos, então, que o professor deve ter no planejamento da sua didática musical instrumental. A flexibilidade, a continuidade, a realidade, a questão específica do aluno, né, a questão real do momento do aluno, em que situação ele está, e a unidade. Sobre ensino coletivo de instrumento musical, Cruvinel considera que o ensino coletivo aparece com as primeiras bandas de escravos no período colonial. Então, há muito tempo no Brasil já se iniciou um ensino coletivo, mas com o objetivo, na época, de formar bandas oficiais, fanfarras, grupos de choro e samba. E o ensino coletivo de instrumento musical pode ser uma importante ferramenta para o processo de socialização do ensino, democratizando o acesso do cidadão à formação musical, como eu já havia comentado. No Brasil, temos alguns professores e pesquisadores que trabalham na área, então eu cito Alberto Jafé, pioneiro no ensino de cordas, José Coelho de Almeida, pioneiro no ensino coletivo de sopros, e alguns outros professores, como Cristina Torinho, João Barbosa, no método da Capo, Montandon e também João Maurício Galindo. Um pouco do referencial teórico de cultura musical gaúcha.
Então, a cultura do Rio Grande do Sul, ela sofreu enorme influências dos imigrantes, de todos os povos que eu citei, que imigraram para as diversas regiões do estado, e que junto com a cultura que eles trouxeram a sua música e vários ritmos também que foram introduzidos com essa imigração. Então, eu cito um artigo da professora Cristina, desse ano, Música no Rio Grande do Sul, conhecendo as origens e alguns gêneros musicais. Então, a professora cita que o convívio dos povos gaúchos com os imigrantes ainda criaram a fusão de novos ritmos, como a vaneira, o vaneirão e o bugio. E também Torres e Kozel, eles falam muito dos bens culturais ligados à paisagem onde estão compostas, né? Então, do gaúcho, do povo do Rio Grande do Sul, realmente fazer a música no estado que está inserido e na paisagem, e a música do estado para o seu povo. Então, o estudo da música deve levar em consideração o lugar onde ela é produzida. E o último ponto do referencial teórico, então, a cultura musical ítalo-germânica. Então, a imigração alemã e italiana. A alemã chegou em 1824, inicialmente em São Leopoldo, depois se espalhou para os vales, e a imigração italiana chegou em 1875, inicialmente em Bento, onde hoje são as cidades de Bento e Garibaldi, depois também se espalhou pela Serra. Junto com a imigração, então, a cultura dos imigrantes foi de fundamental importância para a inserção dos povos na sociedade do Rio Grande do Sul, demonstrando assim o processo de assimilação cultural recíproca. Então, os imigrantes trouxeram a sua cultura, com o passar dos anos ela foi se enraizando aqui, mas também esses imigrantes absorveram a cultura que já existia no estado, né? Então, a gente pode ver cidades com forte predominância de imigração alemã, que tem CTGs, digamos, com uma representação muito grande. Então, as culturas, elas se fundiram de certa forma, né? Wolfenbüttel, 2020... Lucas? Oi? Mais 5 minutos, tá? Ok. Cita as importantes influências ítalo-germânicas para a música do nosso estado. Em comunidades com forte presença de imigrantes alemães e italianos, é comum encontrarmos festas tradicionais onde a música e o canto têm lugar de destaque. Então, são diversos tipos de festas comunitárias que nós encontramos nas nossas regiões aqui dos vales, e a gente sabe que a música veio junto com os imigrantes e ficou muito forte nessas localidades. Minha metodologia, então, tem abordagem qualitativa, uma pesquisa documental, que eu sigo o GIL 2008, então, eu verifiquei métodos utilizados, exercícios, partituras e trechos musicais destes métodos e também que estão fora dos métodos, mas também foram utilizados. Verifiquei e acompanhei cadernos de observações meus sobre aulas dadas, cadernos de planejamento e também relatórios mensais de aulas realizadas. A técnica coleta de dados, Apolinário, então é uma coleta de documentos. E também cito Scott 1990, que tem quatro pré-requisitos para uma coleta de dados de sucesso: autenticidade, credibilidade dos materiais e dos cadernos de observação e planejamento, representatividade e significação. Então, a metodologia, o universo delimitado para a pesquisa. Os documentos que eu verifiquei, então, o universo é de março a dezembro de 2019. Os locais de pesquisa foram 2 projetos musicais que buscam a formação de jovens instrumentistas, visando integrarem seus grupos instrumentais ou orquestras. Então, são 2 projetos de 2 cidades distintas. Então, não cito o nome das cidades, mas defino como Projeto 1 e Projeto 2. No Projeto 1, ele é realizado e patrocinado por uma entidade pública, localizado em uma cidade com forte presença da cultura gaúcha e de imigração mista europeia, com predominância italiana e alemã. O Projeto 2, ele é realizado em uma fundação privada, em uma cidade predominantemente de imigração alemã,
mas com a presença de povos com descendência portuguesa, soriana e africana. Então, busquei pegar 2 projetos diferentes, né, para que no final os resultados sejam mais abrangentes. Iniciando o resultado e análise dos dados. Então, a pesquisa documental se deu através de cadernos de planejamento de aulas, relatórios mensais de aulas realizadas, visualização de métodos de ensino coletivo de instrumentos musicais, partituras e frações musicais utilizadas pelo pesquisador. Em cada projeto, eu pesquisei e verifiquei, né, as anotações, os planejamentos, relatórios sobre 2 alunos. Então, 2 alunos do projeto 1 e 2 alunos no projeto 2. Então, no projeto 1, um menino de 11 anos, estudante de saxofone alto, e um menino de 10 anos, estudante de trompete. No projeto 2, uma menina de 10 anos, estudante de flauta transversal, e uma menina de 12 anos, estudante de saxofone alto. Então, o início dos estudos de ambos, os 4, foi em março de 2019, e os 4 estavam iniciando nesses instrumentos de sopro. Sobre o projeto 1, então, primeiro, análise dos dados da estudante de saxofone alto, do estudante de saxofone alto de 11 anos. Então, em março, o primeiro mês de aulas, eu trago uma observação que o aluno já tinha uma base musical formada, pois já tocava no ano anterior, em 2018, flauta doce soprano. Isso facilitou muito a aprendizagem inicial dele, por questão da digitação da flauta soprano, do doce soprano, que ele já tocava, ser muito semelhante ao saxofone alto. Então, a primeira escala, de dó a dó, a digitação é muito semelhante, então isso já facilitou bastante o início. Este aluno seguiu o método Standard of Excellence, então, que é um método americano, internacional. Então, no primeiro mês, o que ele trabalhou? Vendo as anotações, as notas Si, Lá e Sol, nas primeiras 4 aulas, com notas com figura semibreve e mínima, então de 4 e 2 tempos. Então, todos os exercícios eram com notas longas, sem nenhuma alusão a trechos musicais, simplesmente notas longas. Já no segundo mês, vendo nos cadernos, nos relatórios, ele teve, então, o aprendizado de mais uma figura, de um tempo, assim, mínima, e mais 2 novas notas, Dó e Ré. Também aprendeu figuras negativas, pausas, em 4 tempos, 2 e 1, semibreve, mínima e semínima, e começou-se o trabalho com exercícios já com frações e trechos musicais de até 8 compassos. E vendo nos cadernos os exercícios todos de músicas internacionais, folclóricas, tradicionais francesas, norueguesas e inglesas. Então, ali eu cito os nomes, né? Nada do nosso folclore. No terceiro mês, em maio de 2019, nos cadernos constavam, então, que ele aprendeu novas notas no saxofone alto, Mi agudo, Fá sustenido grave, ligaduras de valor, pequenos duetos com o professor em 8 compassos, mais canções, trechos, frações de canções mexicanas, indianas e americanas. Mais uma vez, nenhuma canção da nossa cultura. Agora eu vou para o segundo estudante, daí de trompete. Observação. O trompete é o seu primeiro instrumento musical, o aluno sem base musical formada. Então, diferentemente do primeiro, ele não tocava flauta, então o trompete era seu primeiro instrumento. Também seguiu o método Standard of Excellence, atividades muito semelhantes ao seu colega de projeto, do saxofone alto, pequenas alterações de planejamento devido à velocidade de aprendizagem ser diferente. Então, uma ou outra aula um pouco diferente. No segundo mês, em abril de 2019, visualizando os cadernos e anotações, ele passou trechos musicais não pertencentes ao método utilizado, o que foi uma novidade, canções alemãs como Schneewalzer, traduzindo a Valsa da Neve, e Nuna D. Então, verificando, são canções de nível iniciante, sem nenhuma dificuldade a mais, mas já trazem frações da cultura alemã, que naquela cidade, daquele projeto, tem predominância. E no terceiro mês deste estudante de trompete, até o momento o estudante já tinha conhecimento de figuras positivas, negativas, notas e pausas, e prática de 6 notas no trompete, da primeira escala, de Dó até Lá.
Então, com esse conhecimento, ele tem condições, né, teve condições e conseguiu tocar frações musicais de América América, tradicional italiana, e Querência Amada, popular gaúcha. Estão nos relatórios e não se encontram no método Excellence. Então, ali já pode-se ver que o professor buscou outros trechos musicais fora do método, inserindo no aluno, e que ele teve condições de tocar isso já no terceiro mês de aula, o que é totalmente satisfatório, né? Até o momento, eu verifiquei até esse projeto 1, até o terceiro mês. Agora eu estou dando sequência, né? Vou visualizar praticamente todo o ano desses 2 estudantes e, ao mesmo tempo, estou verificando sobre os 2 alunos do projeto que eu cito o número 2, né? Então, algumas considerações, né, que eu tenho até o momento. Cito, de novo, a importância de ter uma proposta com músicas que tenham ênfase nas nossas culturas, das nossas regiões, diferente se seja alemã, italiana, gaúcha ou de qualquer outra imigração, mas com músicas que estejam mais conectadas com a cultura musical que nós pertencemos. A importância de ter aulas coletivas, de ter materiais com aulas coletivas, para que nos traga a possibilidade de termos uma mesma aula em instrumentos como clarinete, trompa, trombone e tuba, por exemplo, né? E a utilização da proposta abre possibilidades para o fortalecimento do ensino de instrumentos pouco utilizados na atualidade. Então, algumas referências até o momento, e seria isso que eu tenho para apresentar. Muito obrigada, Lucas. Parabéns também pela apresentação e pelo trabalho, né? A gente percebe, assim, o quanto o pessoal trabalhou e está trabalhando. Isso é tão importante para a gente. É um trabalho tão importante da educação musical. Vocês já têm parabenizar vocês todos, tantos que apresentaram hoje, tantos que já apresentaram anteriormente. Parabéns mesmo. Nós, da universidade, ficamos orgulhosos e orgulhosas de vocês. Estamos contribuindo mesmo para a educação musical. Então, chamo agora a Rebeca, que vai também apresentar o trabalho, e aí vocês 3 já fiquem de olho no chat, e depois, no final, também a Rebeca, para a gente poder fazer essa discussão final, tá bom? Rebeca, seja bem-vinda, então vamos nós na apresentação, querida. Então tá, boa tarde a todos. A Jéssica vai apresentar para mim, que eu estou num computador que não tem pacote Office, enfim. Mas acho que vai dar certo. Já estamos vendo. Isso aí. Então tá, meu nome é Rebeca, sou estudante do curso de especialização em educação musical da UERGS e o meu trabalho tem como orientadora a Prof. Cristina Rolim Wolfenbittel. O nome do meu trabalho é Educação Musical e Transtorno do Espectro Autista, uma revisão bibliográfica de 2016 a 2020. Pode passar. Obrigada. Então, na introdução, eu falo um pouquinho do porquê, né, esse assunto, esse tema. Em 2018, foi publicado um artigo na revista da ABEM, a partir de uma revisão bibliográfica sobre o que foi produzido do transtorno de espectro autista e educação musical entre os anos de 2006 a 2016. E os resultados que eles encontraram não foram muito positivos, assim, ou seja, não existem muitas pesquisas, né, as que existem, talvez, como o Marcos falou lá na apresentação dele, às vezes o nome não está correto, falta alguma, né, falta essa forma de pesquisar, enfim. Então, isso não está chegando à população, provavelmente, né, população interessada. Então, eu comecei a me interessar a partir desse artigo, né? Comecei a ler mais, entrei em projetos do Sinfonia Diferente, comecei a me aproximar mais desse público, desses sujeitos, né, que tem o transtorno. Então, a partir das leituras e dessas vivências, experiências, surgiu um questionamento principal para a minha pesquisa, que é quais são as pesquisas que tratam de educação musical e transtorno do espectro autista. Então, o objetivo é verificar quais são essas publicações dentro de revistas, anais e encontros de educação musical,
de 2016 a 2020 e categorizá-las. Então, essas revistas, anais e encontros, eu vou pegar os mesmos que foram usados nessa primeira pesquisa que eu falei para vocês, né, que foi publicada em 2018. Depois eu vou passar certinho os nomes das revistas. Pode passar. Então, um pouquinho sobre o autismo, né, como é que é feito o diagnóstico, enfim. Então, segundo o Paiva, alguns sinais de autismo já podem aparecer a partir de 1 ano e meio de idade, e mesmo antes, em casos mais graves. Há uma grande importância em iniciar o tratamento o quanto antes, pois quanto mais cedo começarem as intervenções, maiores serão as possibilidades de melhorar a qualidade de vida da pessoa. E muito se pergunta, né, então, como chegar a um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica? A gente fala muito em hipótese porque na primeira infância a gente não costuma fechar um diagnóstico, né, porque a criança está em desenvolvimento. Então, como chegar numa hipótese diagnóstica, né? Muita observação psicoterapêutica, relato dos pais, relato da escola, dos responsáveis, existem baterias de testes, e os manuais, então a gente tem o CID-10 e o DSM-5. Pode passar, Jéssica. Isso. E no DSM-5 a gente tem essa divisão, assim, de níveis de gravidade, então, né, do transtorno. Que o nível 3 exige apoio muito substancial e o nível 1 exige apoio apenas. Então, o 3 é o mais grave, digamos, né? Atinge muito a comunicação, enfim. E o nível 1 é o menos grave. E o nome do transtorno, então, o transtorno do espectro autista, né? Por que esse espectro? Porque, no fim, ele englobou vários outros transtornos que vinham tentando se encaixar dentro desse quadro, né? E se juntou tudo isso, então, espectro, né? Se juntou tudo. E ele se manifesta de forma variada também nos sujeitos, né? Ele acaba atingindo comunicação, enfim, várias outras questões. Pode passar. Então, por que, né, relacionar isso com a educação musical? O que se sabe é que as áreas de processamento de sons no cérebro de indivíduos com o transtorno, elas não são afetadas, e isso indica uma porta de entrada. Assim, ao expor a pessoa com esse diagnóstico a experiências musicais, aumentam as possibilidades de conexões neuronais, podendo melhorar significativamente a interação social, motricidade e comunicação, sendo essas as áreas mais afetadas, então, pelo transtorno. Pode passar. Um pouquinho da revisão, então, alguns nomes que eu trago, né? A primeira, não teria como não trazer, a Melanie Klein, foi uma psicanalista, que lá em 1930 recebeu um menino de 4 anos, chamado Dick, que ele apresentava ausência de fala, falta de reciprocidade afetiva, desinteresse por brinquedos, e chegou com um diagnóstico de demência precoce, que hoje seria uma esquizofrenia, assim, né? E ela percebeu que não eram coisas de demência precoce, né? As coisas que ele apresentava. Então, ela foi uma das pioneiras, assim, que começou a investigar sobre o autismo, né? E daí o Winnicott, que era pediatra e psicanalista, começou a seguir ela, porque ele percebia muito, ele tinha esse olhar para o bebê, para a primeira infância, né? De que já com semanas de vida, às vezes o bebê apresentava sinais, sintomas que não condiziam com a idade dele, que, enfim, então ele começou a perceber que aconteciam coisas aí, né, desde muito bebezinho. E ele traz algumas frases, assim, do porquê o autismo acontece, mas é importante, ele fala ali muito de inconsciente, então, né, mas é importante a gente lembrar que existem muitas questões além do inconsciente, né, existe ambiente, existem questões neuronais, existem questões genéticas que também têm se estudado mais por agora, né? Mas então o que ele dizia? Que o ódio inconsciente da mãe pelo bebê, recoberto por mecanismos de defesa, uma incapacidade da mãe para o envolvimento total com o bebê, nem que seja por um pequeno período de tempo, e uma loucura instalada na mãe que rompe inesperadamente na vida do bebê. E o que é importante para o bebê tem que viver numa previsibilidade, que a gente fala, né? O bebê já sabe o que vai acontecer. E quando isso rompe ali, né, naquele
uma loucura instalada na mãe que rompe inesperadamente na vida do bebê. Quando acontecem coisas inesperadas, esse bebê não está mais sendo segurado, né? O Winnicott fala muito do holding, de que tem alguém ali suportando esse bebê, cuidando dele, olhando para ele e dando o que ele precisa. Pode passar. E além disso, então, sobre isso, né, de que esse bebê precisa ser segurado e cuidado, o bebê ele pensa que ele cria a própria realidade. Afinal, quando ele chora de fome, lhe aparece um seio, né? Daí, então, um recorte do Winnicott. O bebê diz, sem palavras, é claro, estou precisando de... E nesse momento a mãe vira o bebê de lado ou se aproxima com as coisas necessárias para alimentá-lo. E o bebê pode então completar a frase. Estou precisando de uma mudança de posição, um peito, mamilo, leite, etc. Temos que dizer que o bebê criou o seio, mas não poderia tê-lo feito se a mãe não tivesse chegado com o seio exatamente naquele momento. O que se comunica ao bebê é, venha para o mundo de uma forma criativa, crie um mundo. Então o bebê imagina que ele está criando as coisas, e ele precisa disso, precisa dessa previsibilidade. Então existem falhas nessa previsibilidade, né? Afinal, são humanos que seguram e cuidam desse bebê. Segundo Winnicott, quando essas falhas não são corrigidas, então a criança será afetada para sempre e corre o risco de a comunicação entrar em colapso. Então, não é porque uma vez a mãe falhou, o pai esqueceu, não sei o quê, não. É uma coisa que tem que acontecer muitas vezes, né? E que não é corrigida. Então, pode ser corrigido, enfim, tem várias questões aí, né? Mas, basicamente, é isso. Pode passar. Então, mais algumas coisinhas aí, que no Brasil a lei 12.764 orienta que pessoas com transtorno são consideradas pessoas com deficiência. Isso garante suportes legais, né, para elas terem apoio à inclusão, enfim, nas escolas. A Louro fala que a inclusão só acontece quando juntam pessoas com e sem deficiência no mesmo ambiente educacional, musical, de forma consciente e direcionada pedagogicamente para que todos aprendam. Acho que isso é o que a gente tenta fazer, mas nem sempre é possível, né? E a Pandesa e da Labrida trazem que educadores musicais, eles não têm preparo suficiente na graduação, na licenciatura, né? Ou não se sentem seguros para atender as demandas que os alunos com o transtorno exigem. Então, eles acabam procurando formações extras quando necessário, o que apareceu na pesquisa delas. Pode passar. Um pouquinho do meu referencial teórico, então, que eu vou me basear bastante na legislação, né? Em 2012, então, a lei que orienta que as pessoas com transtorno são consideradas pessoas com deficiência. Aí ficou meio parado tudo. Em 2016, foi aprovada a lei que garante menor jornada de trabalho para servidores públicos que tenham filhos autistas. Aí, de novo, mais um tempo parado, né? Não se foi muito olhado para o autismo. Em 2019, a lei que inclui dados específicos sobre autismo no censo do IBGE. Em 2020, foi alterada a lei de 2012 e foi criada uma carteirinha de identificação para a pessoa com transtorno do espectro autista. Então, isso assegura aos portadores atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas da saúde, educação e assistência social. Então, super importante isso aí, né? E também a quantidade de crianças com o transtorno nas escolas, segundo o INEP, aumentou muito, né? Em 2017, tinham 77.102 crianças matriculadas. Em 2018, esse número subiu para 105 mil, né? Então, talvez até em questão dessa carteirinha, da lei estar se movimentando um pouco mais, né? Se teve esse controle maior, né? Se soube a quantidade, enfim. Pode passar. Um pouquinho da metodologia, então, é uma pesquisa bibliográfica, que conforme Gil é desenvolvida com base em materiais já elaborados, constituído principalmente por livros e artigos científicos, e daí ele propõe um roteirinho, né, que ele pode ser alterado sem comprometer o desenvolvimento do trabalho, mas vou falar um pouquinho rapidinho, então, que começa com a escolha do tema, que tem que ser de interesse de quem está pesquisando, né? O levantamento bibliográfico, conhecer o tema, se apropriar do tema, formulação do problema, elaboração de plano provisório,
busca das fontes, que daí é definitivo, então, a leitura desses materiais, fichamento, organização lógica do assunto e a redação do texto. Então, vai se basear também numa pesquisa qualitativa, né? Embora a gente vá encontrar números aí, ela é qualitativa. E o Gerhard e Silveira explicam que essa objetiva é gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais. Então, sim, né? E daí, como é que vão ser feitas essa pesquisa, né? As palavras-chave utilizadas, então, são autismo, transtorno do espectro autista, e faltou ali educação musical. Mas já comecei a fazer essa pesquisa, né? Pode passar, Jéssica. E daí aqui estão os nomes das revistas também, dos periódicos, né, que eu falei para vocês, que foram pesquisados por Zimmer, Rodrigues e de Freitas lá em 2016, que foi publicado em 2018, que é a revista Música Rodi, a revista Opus, revista Permuse, revista da ABEM, Anais da ABEM e Anais da Ampom. Então eu resolvi fazer essa mesma busca que eles, né, para a gente ter um comparativo até. Então, já deu para perceber, de início, né, algumas análises já, de que estão sendo publicados um pouquinho mais de artigos, né? Eles, em 11 anos, encontraram 16 publicações, e eu, em 5 anos, 13 publicações, o que já mostram um bom aumento, né? Para tão pouco que existia. Então... outra coisa também que já deu para categorizar agora, né, que na revista Música Rodi, que não foi encontrado nenhum artigo sobre educação musical e transtorno do espectro autista, foram encontrados 4 artigos sobre musicoterapia e transtorno do espectro autista, né, então isso aparece bastante, assim, há musicoterapia e não há educação musical, que também tem um lado bom, né, enfim, mas aqui a gente está voltado para a educação musical e o transtorno. E pode passar. E é isso. Então, ainda está em fase de conclusão agora a pesquisa. Pode passar, muito obrigada. Estava no mudo, desculpa. Parabéns, Rebeca, um importantíssimo trabalho também, que contribui com o pessoal, e esse conhecimento também acerca da questão do espectro autista e como que nós, essas estudantes na sala de aula, que é o grande desafio, né? Parabéns, muito obrigada. E a gente tem alguns minutinhos aí para poder, então, conversar a respeito dos trabalhos. Acredito que os colegas tenham conseguido dar uma olhadinha no chat. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Então, mais ou menos a gente fazer uma passada que houve desses comentários. Não sei se o Marcos gostaria de começar. Eu tinha algumas conversas ali. Queres falar, Marcos? Posso comentar sim, professora. Primeiramente, agradecer a todos os colegas, parabenizar também a Carol, a Rebeca e o Lucas pelas apresentações. E o colega, deixa eu ver aqui, é Thiago? Oi? Foi o Thiago. Isso, o Thiago fez um comentário a respeito o lugar do discurso do idoso na contemporaneidade. E aí é importante porque durante essa busca, como eu encerrei nesses 4 repositórios, eu não tenho uma amplitude maior da visão do que é produzido sobre idosos em específico. Então eu procurei afunilar para a questão da educação musical. Só que eu sou um preocupado com a educação do idoso e com os serviços prestados tanto em âmbito público quanto em âmbito privado para com idosos. E eu percebo que, obviamente, nós estamos ficando, o país e o mundo está ficando mais velho. O amparo necessário em todas as esferas, ele tem se intensificado. No entanto, a qualificação desse amparo em âmbito público, como sempre, ele acaba sendo muito superficial, muito raso. Ao passo em que tudo que for privado, que é oferecido,
tem sido mais pontual. Então, as casas hoje que abrigam pessoas idosas, elas têm uma variedade de atividades para as pessoas e influenciam muito mais para o desenvolvimento do trabalho artístico em geral, biopsicossocial como um todo, o envolvimento também com a família, uma aproximação maior com as famílias. Então, é uma outra realidade. Só que ainda assim, a questão da saúde é muito mais importante. Ponto. A questão artística, como em todas as esferas, não é novidade no Brasil, e com os idosos não ser diferente, sempre vai ser secundário, terciário, ou, né, qualificado na parte de baixo, de nível de importância. E tu me pergunta aqui se eu penso que a música pode ser uma das formas do idoso poder fazer valer para ter um lugar no discurso social contemporâneo, onde cada vez mais é valorizada a velocidade e a novidade. A velocidade, sim, porque, por exemplo, nós, na UX, lá na Universidade de Caxias do Sul, nós fazemos um trabalho buscando qualificar as pessoas e possibilitar o conhecimento e o acesso a redes sociais para eles usarem de maneira consciente. Agora, no início do ano, eu participei do Fórum Social Mundial para pessoas com deficiência e idosos e portadores de características físicas específicas, e um dos debates pontuais, fortes, foi a questão do uso da rede social, porque aconteceu muito rápido para os idosos, para as pessoas idosas, enfim, até para nós. Imagina quem tem acima de 50 anos. Então, essa velocidade de acesso e de informação, para eles tem sido muito mais tranquila do que acreditava-se ser. Eles estão acessando muito mais. Haja visto a quantidade de pessoas hoje que utilizam a internet, tanto o WhatsApp quanto o Facebook, as redes sociais em si, as buscas no Google, os aplicativos. As próprias igrejas têm utilizado muito a internet para poder disseminar cada vez mais. E em contrapartida, também vem muito golpe, muito mau uso, muito abuso desse acesso em cima dos idosos, né? Se utilizando da ingenuidade dessas pessoas. Sobre a novidade, o que é interessante aqui, tu fala a novidade. O trato do idoso e do velho no Brasil é uma novidade, porque é muito recente esse cuidado, esse interesse que se tem com o público idoso. Tanto é que a minha pesquisa acaba trazendo isso, porque nós temos pouquíssimos resultados tratando sobre a preocupação com a educação musical voltada para o público idoso. Não estou dizendo que não existem. Existem até uma quantidade alta de trabalhos, só que enquanto produção científica ainda fala-se pouco sobre a educação musical voltada para o público idoso. Aí depois ali embaixo o Ezequiel também me pergunta sobre se eu tenho alguma ideia de atividade para ser feita com idosos e adolescentes. Sim, eu trabalhei na maturidade ativa do SESC aqui em Montenegro, e nós estávamos iniciando um trabalho de transgeracionalidade. Foi dali que nasceu o meu interesse em trabalhar com essa terminologia, aliado ao meu gosto pela população idosa, ao trabalho que eu já desenvolvo com muito amor e fazia muito em âmbito voluntário e filantrópico. E aí, com a maturidade ativa, eu era contratado para fazer isso, assim como em São Marcos também, com outro projeto, com o CRAS. E ali nós estávamos fazendo um trabalho envolvendo esportes, envolvendo dança, envolvendo teatro, envolvendo música. E estava muito rico. Só que aí, em seguida, veio a pandemia. E aí, novamente, descaracterizou, separou novamente os públicos, mandou nossos idosos para casa. E, enfim, aí ali eu parei com isso, né? Com esse cruzamento das gerações. E aí eu comecei a rememorar o que é a minha experiência e também a trazer aquilo que é de produção científica, e aí já encaminhando tudo para o trabalho mesmo, né? Não sei se eu respondo aí, Ezequiel e Thiago. Obrigada, Marcos. Obrigado. Muito obrigada. Vamos só dar uma aceleradinha. Lucas, acho que tinha uma pergunta do Ezequiel para ti. Sim, eu respondi para ele ali no chat. Ele falou sobre o choro, né? O que eu teria a dizer sobre o choro ser mais respeitado ou valorizado, digamos assim, fora do país, né? Mas eu respondi que eu acho que acontece a mesma coisa com a bossa nova, né? Por exemplo, a gente realizou 2 turnês na Europa com um dos grupos que eu ensaio, e a gente levava a bossa nova para lá porque a música lá era muito mais conhecida do que aqui, né?
A gente tocava Wave aqui, o pessoal não dava muita bola. A gente tocava ela lá, era aplaudida de pé, assim. Então, são questões de se pensar, assim, e realmente, né? Quem ele falou, o choro também. Só que trazendo o choro para o meu trabalho, como minha proposta é para músicos e jovens, crianças iniciantes, o choro já tem uma dificuldade um pouquinho maior, né? Então, talvez trechos de música de bossa nova eu possa incluir, mas choro já fica um pouquinho mais complicado. Perfeito. Obrigada, Luz. Vamos passar para as falas finais, então, da Carol e da Rebeca. Carolzinha. Não tinha necessariamente pergunta ali, só a Fábio disse que vai querer depois umas indicações de leituras a respeito de formação musical, né, de professores, e aí depois eu posso passar para ela. Excelente. Bom, obrigada, Carol. De nada, eu que agradeço. Não sei se tu falou comigo, prof, mas travou um pouco. Tá bom. Só tuas palavras finais, que a gente está se encaminhando para o fim. Sim, muito obrigada pela atenção. Acho que é isso. Se alguém precisar, tiver alguma pergunta, pode me chamar no privado também, tudo certo. Que bom. Eu quero, então, mais uma vez agradecer muito, pedir para vocês abrirem suas câmeras para a gente fazer a nossa foto básica, né, o nosso retrato. Quero dizer que foi muito produtivo hoje, com certeza, e tivemos um trabalho assim, com bastante afinco mesmo. Semana que vem nós teremos mais, convido vocês para poderem também assistir, participar, perguntar para a gente. Então, quero agradecer imensamente a presença de todos e todas vocês. Podem fazer, quem quiser fazer fotos, podem fazer também. Um bom final de semana para todos e todas. Eu continuo depois com os orientandos, a gente tem uma orientação particular agora, mas um bom descanso para vocês. Fiquem com tudo de bom.